A Ele a honra, a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a nossa adoração nesta noite. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Alegria estar aqui esta noite, mais uma vez, para juntos adorar o nome do Senhor. Irmão, a gente fica uma semana sem vir aqui, já fica saudade, parece que tem um ano, né? Que bom, né, irmãos? Isso, né? Que bom. Semana passada, ficamos impedidos de estar aqui no culto de terça. Na quinta até estive aqui, mas estava meio já baleado. E aí só fiquei lá fora. Mas bom estar aqui, meus irmãos, para juntos adorar o Senhor. Pega a sua Bíblia, meus irmãos, abra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 24 e o versículo 13. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. É um texto muito conhecido de todos nós, principalmente do Ministério Despertando Vidas. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vamos dizer mais uma vez? Mas curve a sua cabeça, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer por esta noite tão especial que o Senhor nos proporciona estar em tua casa, adorando, bendizendo o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós engrandecemos a Ti através dos louvores e agora queremos e desejamos, Senhor, ouvir a Tua voz, continuar a falar aos nossos corações através da Tua palavra. Usa, Senhor Deus, a minha vida por graça e bondade para transmitir, Senhor Deus, a Tua palavra aos Teus filhos nesta noite. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Podes assentar, meus irmãos amados, adorando, bendizendo o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quer dizer, até pose aqui, né, Daniel? Né, Daniel? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos já caminhando para o término do ano e na expectativa de um início, né, de um novo ano. E comumente nós paramos para fazer uma reflexão, né, de como foi o ano. Já começamos a criar expectativas de como será o ano seguinte. E enquanto eu pensava, meus irmãos, uma palavra e orava para compartilhar com os irmãos nessa noite, Deus colocou esse tema no meu coração. E diante de muitos relatos de pessoas que desistem dos seus sonhos, desistem dos seus ministérios, desistem até das suas famílias. Algumas pessoas chegam ao extremo de desistirem até da vida. Porque, infelizmente, meus irmãos, no decorrer desse ano, né, por exemplo, embora todos os anos temos bastante relatos, mas não foram poucos os relatos que tivemos conhecimento ou que vimos em noticiário de pessoas que deram cabo da sua vida, né, por conta no auge do desespero, no auge de não encontrar uma solução, tomou essa trágica decisão de tirar a sua vida. E nessa noite, meus irmãos, como eu disse, eu quero compartilhar com os irmãos acerca desse tema de suma importância para nós, que é a respeito da perseverança. Nós, do Ministério Despertando Vidas, durante aproximadamente 18 anos, em todo o término dos nossos cultos de louvor, de adoração, nós, dizíamos, a nossa divisa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, durante 18 anos, nós ouvimos sempre falar a respeito desse versículo, e é claro que ouvimos mensagens voltadas dentro do contexto, onde está inserido este versículo. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito dessa importante atitude, ou importante tema que nós precisamos ter, não só apenas porque está se findando o ano, mas todos os dias da nossa vida, que é perseverar, que é estar perseverante.
perseverar naquilo que nós colocamos diante do Senhor para alcançarmos, perseverar na conquista dos nossos objetivos, perseverar principalmente, meus irmãos, na nossa vida cristã, perseverar diante, no caminho do Senhor, como o próprio texto diz, e deixa isso muito claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus, Mateus registra essas palavras de Jesus, deixando muito claro, meus irmãos, essa condicional daquele que deseja ser salvo, daquele que deseja alcançar a maior das vitórias, o maior dos objetivos que o homem deve ter, ele precisa perseverar. Porque não adianta ficar firme apenas um determinado tempo, ficar firme apenas em alguns momentos, em alguns anos, ficar firme apenas em alguma temporada. E aí Jesus ele arrebata a igreja exatamente naquele momento que eu não esteja perseverando e eu corro um sério risco de ficar nessa terra. Então a recomendação bíblica é muito clara de perseverar até o fim. Mas o que é perseverar? O que seria perseverar? E a palavra, essa palavra no grego, ela se escreve, e eu não sei se a tradução é essa mesma, proskarterel, que significa dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Etimologicamente falando, perseverar é continuar firme e constante no propósito. Então, nós observe, perseverar, que dá continuidade, a uma ação após um intenso esforço. Porque, meus irmãos, nós somos tendenciados a nos esforçar, a empreender um esforço muito grande em razão de um objetivo que nós queremos conquistar por algum tempo. E aí, por razão ou por motivo daquilo não chegar no tempo que nós achamos que aquilo ia acontecer, a tendência natural é ir diminuindo o esforço, diminuindo a intensidade, diminuindo a dedicação, diminuir o investimento, diminuir, meus irmãos, o investimento ou o tempo de dedicação àquilo que nós colocamos como propósito. Mas essa palavra, meus irmãos, perseverar quer dizer dar continuidade. Ou seja, continuar o mesmo esforço, a mesma intensidade, a mesma dedicação, o mesmo investimento, a mesma preocupação, o mesmo foco naquilo que nós objetivamos, aquilo que nós colocamos para alcançar. E aí, quando nós falamos, meus irmãos, de uma carreira cristã, quando nós falamos de uma trajetória cristã, onde nós temos o maior objetivo, que é entrar no céu, que é alcançar a nossa salvação, aí que esse esforço e essa perseverança ela precisa ser mantida. Porque o que acontece com muitas pessoas que aceitam a Jesus, começam com todo o gás, e aí começa, meus irmãos, com toda aquela fé, aquela confiança, e aí vai passando o tempo, vai passando os anos, aí começa a vir as decepções, aí começa a vir as frustrações, começam a vir as coisas, as lutas da vida, e aí a tendência, infelizmente, de muitas pessoas é diminuir a intensidade da oração, diminuir a intensidade da leitura bíblica, diminuir a intensidade na frequência nos cultos, diminuir a frequência nas atividades a qual ele se propôs a participar no reino de Deus. E aí, com isso, meus irmãos, vai causando esfriamento. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus, através dessa palavra, Ele vem nos orientar, nos alertar a continuarmos, meus irmãos, com a mesma intensidade, com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, perseverando até o fim, até porque, meus irmãos, reflitamos, a vinda do Senhor, ela está muito próxima. Irmãos, o nosso objetivo final está muito perto de alcançarmos, está muito próximo, meus irmãos, de chegarmos aonde nós objetivamos chegar quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador.
Até porque, meus irmãos, nós, e graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que ensina a palavra, que ensina que é o verdadeiro evangelho. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o nosso objetivo não foi ficar rico, não foi, meus irmãos, ficar famoso, não foi ter um ótimo casamento, embora, meus irmãos, isso tudo é muito bom, é maravilhoso, mas o nosso maior propósito, o maior objetivo quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, é ter, meus irmãos, a expectativa de um dia, meus irmãos, adentrar pelos portões celestiais. É um dia, meus irmãos, de estar na companhia eternamente do Senhor Jesus. Esse é o nosso maior objetivo, porque não vai adiantar, meus irmãos, todas as conquistas dessa terra se perdermos o maior objetivo, que é um dia entrar no céu. Então, meus irmãos, e nessa noite, eles vão pensar que a minha voz ainda está meio fanha, e ainda estou meio recuperando, ainda saindo do resfriado. Então hoje eu venho bem devagarinho, meus irmãos, uma mensagem bem didática, para a gente compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, como falou ao meu coração, enquanto eu estava meditando nesta palavra. E aí, meus irmãos, nós quando observamos essa palavra e nós paramos para meditar a respeito desse tema tão importante de perseverança, irmãos amados, nós precisamos ter isso no nosso coração, que as lutas, elas não podem me impedir de continuar, as decepções, elas não podem me impedir de continuar, as frustrações, elas não podem me impedir de caminhar, e nada nessa vida, meus irmãos, pode me impedir a minha trajetória. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo de número 8, se não me falha a memória, a partir do versículo 35, ele diz: a espada, peste, fome, aleluia, anjo, potestades, mas aleluia, nada disso, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, e aí Paulo está deixando muito claro que Deus ele não vai nos livrar disso, Deus vai nos livrar dentro dessa situação. Deus não vai, meus irmãos, me livrar da tribulação, não vai te livrar da peste, não vai te livrar da fome, não vai te livrar da situação difícil, mas vai te livrar na situação difícil, na tribulação. Mas em todos estes momentos, meus irmãos, Ele vai estar comigo e contigo, Ele vai estar conosco. Irmãos, e essa é a garantia, e essa deve ser a nossa principal convicção para continuarmos perseverando. Glória a Deus, perseverando. E aí, meus irmãos, quando a gente medita nessas coisas, a gente pensa em alguns filmes, principalmente Homens de Honra, né? Pensamos em um filme Em Busca da Felicidade, também o Will Smith, inclusive é um filme muito bom, que nos incentiva a continuar perseverando diante dos objetivos que traçamos para as nossas vidas. Mas, irmãos, nenhum desses filmes, livros de autoajuda, todos eles são muito bons, mas nenhum deles supera aquilo que a palavra de Deus, ela diz para nós. Nada nesse mundo pode, meus irmãos, superar ou ser maior daquilo que a palavra de Deus diz para nós. De que fazer ou de que postura ter para continuarmos perseverando. Continuarmos firmes, continuar, meus irmãos, como diz a palavra, continuar firme e constante no propósito. E aí Paulo, quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, se você puder colocar na mídia aí, coloca, por favor, esses 2 versículos, por gentileza, meu amado. Eu acho que é o Israel que está lá, se eu estou enxergando bem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e o versículos 9. Irmãos, observe o que diz a Bíblia, né? E esses 2 versículos, ele vai descrever algumas situações que nós passaremos nessa trajetória, nessa peregrinação que nós estamos, né, caminhando rumo a Canaã celestial. Mas observe, meus irmãos, que dentro dessas situações, olha o que a Bíblia descreve, olha o que a Bíblia diz para mim e para você, nos define, né, como nós somos diante dessas situações e o que Deus faz diante dessas situações que atravessamos. Dá para colocar, Israel? Dá? Se não dá, eu vou abrir aqui mesmo. Ou quem é irmão que abriu, pode ler, por favor. Isso.
Irmãos, olha o que o Espírito de Deus inspira Paulo para escrever aos irmãos de Coríntios. Em tudo, irmãos, isso me chamou a atenção, que ele está dizendo assim, ó, em tudo, no trabalho, na família, na faculdade, na vizinhança, em tudo, nós seremos atribulados, mas não angustiados. Irmãos, é a palavra de Deus que está dando para mim e para você essa certeza. Você vai até ser atribulado, ou seja, algumas tribulações na nossa vida e nas nossas vidas, em tudo, em algumas situações, nós passaremos. E nós lemos aqui na leitura oficial dessa noite, né, meus irmãos, que a tribulação, ela produz a paciência a experiência a esperança. Porquanto a esperança, ela foi derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo, você pode até se estar sendo atribulado, mas você não é angustiado. A angústia, ela não pode permanecer ou ficar no seu coração, porque é isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Você pode até estar passando por uma tribulação muito grande, mas não permita que essa tribulação se transforme em uma angústia ao ponto de fazer você parar. Ao ponto de fazer você desistir, como falei aqui no início dessa mensagem, de pessoas que estão desistindo dos sonhos, desistindo do ministério, desistindo da família, desistindo do seu casamento, desistindo da vida. Irmãos, e as pessoas que infelizmente tomam essa decisão desistem, é porque infelizmente deixaram de crer no que a Bíblia diz para ela, para essas pessoas, e é que a Bíblia está dizendo para mim e para você minha filha, você pode até ser atribulado, mas você não é angustiado, muito pelo contrário. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, já citei esse texto, é Romanos 8:37, mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, meu querido, minha querida, continue perseverando. Essa tribulação, ela não pode te matar, essa tribulação ela não pode fazer você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Perplexo, mas não desanimados. Certamente todos nós que aqui estamos vivemos situações que ficamos perplexos. Fala assim, meu Deus, como que isso está acontecendo na minha vida? Que a gente bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, como isso está acontecendo? Como eu estou passando por essa situação? Meu Deus, ficamos perplexos. E isso, meus irmãos, é normal. É natural. Enquanto estivermos transitando nesta terra, passaremos por situações que nos deixarão perplexos. Perplexos, às vezes, irmãos, com as frustrações que nós sofremos, que a gente deposita toda a nossa confiança em alguém, e esse alguém trai a sua confiança e fica perplexo com aquilo. Meu Deus, como pode essa pessoa agir dessa forma comigo? Como pode essa pessoa trair a minha confiança desse jeito? E aí isso faz eu e você ficarmos perplexos. Mas olha o que diz a Bíblia, perplexo, mas não desanimado. Essa situação de perplexidade que talvez você está enfrentando, ou enfrentou, ou vai enfrentar, não pode te desanimar. Não pode trazer desânimo para você, minha irmã. Não pode trazer desânimo para você, meu irmão. Muito pelo contrário. Irmãos amados, Jesus, ele deixou isso para mim e para você muito claro. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe por quê, meus irmãos? E aí Jesus dando exemplo para nós, ele disse para nós que venceu o mundo, porque ele exatamente não deixou se abater pelas decepções, pelas perplexidades da vida. Ele manteve os seus olhos fixos no propósito pelo qual o Pai o havia enviado nesta terra. E assim, minha irmã, você e eu, nós devemos agir diante das situações, das decepções, das perplexidades que nós estamos enfrentando, ou vamos enfrentar. Oh, meus irmãos, permaneça com os seus olhos fitos no céu, permaneça com o seu olhar em Cristo, porque Cristo não vai causar em você perplexidade, a não ser se for falando de modo positivo, de um milagre que ele vai fazer
na sua vida, de uma porta que talvez as pessoas diziam que nunca ia abrir, e aí você fica perplexo com aquilo, de algo positivo que Jesus vai promover na sua vida. Mas não permita, meu irmão, que essas coisas te desanime, porque a Bíblia diz que você vai sofrer perplexidade, mas você não é desanimado. Aleluia. Não é. É o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Perseguidos, mas não desamparado. Quantos de nós sofremos perseguições? Das mais diversas. Mas eu pergunto a você, meu irmão, qual foi o dia que o Senhor te desamparou? Qual foi o momento que Deus, Ele deixou você sozinho, deixou você sozinha diante de uma perseguição? Pensa aí. Tem até um hino muito antigo de Sérgio Lopes, eu já não canto bem. Com a voz desse jeito, se eu cantar aqui, os irmãos vão embora. Né? Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. E é exatamente assim que Deus age nas nossas vidas. E é exatamente assim que acontece, irmãos. E é isso, a Bíblia está deixando isso muito claro para mim e para você. Nós seremos perseguidos, mas nunca seremos desamparados. Jesus, no capítulo, e Mateus registra isso, capítulo 28, versículo 20, eis que eu estarei convosco todos os dias, não apenas alguns momentos, e não apenas em algumas situações, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão querido, minha irmã amada, talvez é uma perseguição, ou uma tribulação, ou qualquer outra situação, e aí talvez está fazendo você pensar, meu Deus, acho que Jesus, Ele me desamparou, acho que não está vendo o que está acontecendo na minha vida. E meus irmãos, nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele permanece, Ele continua junto contigo. A companhia de Deus está com você. Irmãos, Deus está contigo, e principalmente nesses momentos difíceis, principalmente nesses momentos adversos, irmãos. E aí mesmo que Ele se manifesta, aí mesmo que Ele se apresenta para mim e para você. Irmãos, então observe, não há razão para eu e você desanimarmos e pararmos, não há razão para deixarmos de perseverarmos, muito pelo contrário. Irmãos, Jesus, Ele está conosco, a companhia de Deus, ela está comigo, está contigo, e isso é motivo de sobra para eu e você continuarmos marchando, continuarmos caminhando, continuarmos, meus irmãos, seguindo avante, continuarmos cumprindo o nosso ministério, continuar seguindo, meus irmãos, aleluia, em busca dos nossos sonhos, continuar seguindo, aleluia, em direção às mansões celestiais. Persevere, Ele está contigo. As tribulações virão, mas você não está desamparado. Ô, irmãos, lembra do exemplo da nação de Israel na travessia, 40 anos no deserto. Em todos os momentos, Deus estava com a nação de Israel. Durante a noite, coluna de fogo, para iluminar o caminho e para aquecer do frio. Durante o dia, coluna de nuvem, para proteger do sol, que era, meus irmãos, escaldante naquela região, que é, na verdade, escaldante naquela região. Deus o tempo todo cuidando do seu povo, orientando o seu povo, guiando o seu povo, na companhia do seu povo, irmãos, e Deus, Ele não mudou. A mesma escolha que Deus fez com Israel, nação escolhida, Deus também Ele te escolheu. Lembra que Jesus disse no capítulo 15 de João, em verdade não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, você também, Deus te escolheu, e a mesma proteção, a mesma provisão, o mesmo cuidado, a mesma companhia que Israel desfrutava no deserto, naquela travessia, você também e eu, nós, meus
meus irmãos, desfrutamos desta companhia gloriosa, que é a companhia do Senhor. Então, meu querido, minha querida, você que talvez entrou por essas portas pensando, acho que eu vou parar a minha caminhada, acho que eu vou parar com o meu ministério, acho que eu vou parar a minha jornada, acho que eu vou desistir. Deus te trouxe nessa noite para te dizer, querido, querida, continue perseverando, que eu estou contigo. Continue perseverando, porque eu estou com você. Continue perseverando, porque eu estou zelando pela sua caminhada. Eu estou contigo. Aleluia, nesse deserto você vai atravessar e você vai chegar lá do outro lado. Persevere. Olha o que o texto ainda diz. Abatidos, mas não destruídos. Ô irmãos, quantos de nós as lutas às vezes nos abatem, né? Isso não é demérito não, irmãos. Nenhum de nós somos super-homens ou mulheres maravilhas, né? Somos feitos de carne e osso. Às vezes as lutas vêm, as perseguições vêm, as batalhas vêm e nos abatem mesmo. A gente fica cabisbaixo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Não sei se foi aqui que eu ministrei, meus irmãos, foi lá no Engenho da Rainha, que estava falando a respeito de crise de identidade. Acho que foi aqui mesmo. Que às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas esquecem aquilo que a Bíblia diz o que ela é. E às vezes estão ouvindo a voz da circunstância, estão ouvindo a voz de alguém, está ouvindo a voz do inimigo, está ouvindo um monte de vozes, esquece de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E Deus fala constantemente através da sua palavra para nós. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós, principalmente nós pentecostais, às vezes, não sempre, é que às vezes ele quer ouvir a voz de Deus, pastor Natanael, uma profecia. Alguém se levanta, vem com o dedo na nossa direção e aponta, eis que eu estou contigo, minha filha, eis que eu estou contigo, meu filho. E você pode até estar abatido, mas você não é destruído. A gente dá glória a Deus, a gente anima. Mas, irmãos, a palavra de Deus já está dizendo isso. Você pode até estar abatido, mas você não é destruído. Sabe por que você não é destruído e não será destruído? Porque quem cuida da sua vida é o Senhor. Quem cuida da sua vida é Deus. Irmãos, quem zela por você é o Senhor. O abatimento virá, vai vir situações que vamos ficar cabisbaixo, mas, irmãos amados, não vai te destruir, porque quem está contigo é o Senhor, quem está ao seu lado é o Senhor. Irmãos amados, dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Só, irmãos, que a atitude de perseverar, veja que a palavra de Deus diz tudo isso para nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Só que, como nós sabemos, o Espírito Santo, Deus, não age conosco como marionetes ou robôs. Não. Nós temos o livre-arbítrio. E aí nós decidimos se perseveramos ou se paramos. Se damos crédito àquilo que a Bíblia está dizendo para mim, ou se eu dou crédito àquilo que as circunstâncias, as situações da vida estão me convencendo. Essa decisão ela é minha. E a grande pergunta, irmãos, que faço nessa noite para mim, nesta noite é: qual a decisão eu vou tomar? Qual a atitude? Vou continuar acreditando na palavra, crendo na palavra e perseverar? Ou eu vou dar voz a todas essas coisas que estão me cercando e vou parar, vou desistir, vou jogar tudo para o alto, vou desistir de todas as coisas, de tudo que eu projetei, de tudo aquilo que Deus projetou para mim. Essa decisão ela é particular nossa. Mas, irmãos, nós temos de Deus essa certeza de que Ele vai continuar nos dando totais condições para continuarmos perseverando. Aleluia. Perseverando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos,
E olha como Paulo encerra este capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, irmãos, observe como confirma aquilo que acabei de dizer aos irmãos, que Deus ele vai continuar providenciando todas as condições, as ferramentas, tudo que precisamos para continuar perseverando, continuar seguindo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É a Bíblia que está dizendo. Olha, irmãos, versículo 17. Porque a nossa leve... Irmãos, aquilo que nós falamos às vezes para Deus, assim, se eu não estou aguentando, se eu está muito pesado, a Bíblia está dizendo assim, é leve. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea. Acabamos de cantar aqui, irmãos, que esse deserto ele vai passar. O que está te aguardando, meu irmão, e está nos aguardando, meus irmãos, é eterno. Essa tribulação vai passar. Essa angústia vai passar, essa tristeza vai passar, esse deserto vai passar, mas o que está te aguardando, meu irmão, minha irmã, esse mesmo apóstolo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são a que Deus tem preparado para aqueles que o amam, meu irmão querido. E é para que eu e você, ao lermos esta palavra, viemos encher o nosso coração de ânimo e continuar perseverando na presença do Senhor, continuarmos perseverando em fazer a vontade do Senhor, perseverar em continuar santificando as nossas vidas, continuar dizendo não ao pecado, continuar, meus irmãos, rechaçando, rejeitando toda a proposta do inferno contra as nossas vidas. É para nós continuarmos perseverando em seguir ao Senhor mesmo diante de todas as pressões dessa vida, porque o que nos aguarda, meus irmãos, é algo extraordinário que a gente não consegue nem imaginar. Nem imaginar. E o texto segue, ó. Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora o que eu e você precisamos fazer, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, aquilo que nós conquistamos aqui na terra, dinheiro, cargo, função, um monte de coisa, são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Meu irmão amado, meus irmãos queridos, continuemos perseverando em fazer a vontade do Senhor. Continuemos perseverando, meus irmãos, em seguir ao Senhor, em continuar obedecendo ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer, meus irmãos, o seu chamado para as nossas vidas, obedecer aquilo que Ele estabeleceu para nós. Continuemos perseverando, meus irmãos, não desfaleça, não pare, não recue, não desista, meus irmãos, por nada, porque, aleluia, há uma glória muito excelente, como diz o texto, que um peso eterno de glória muito excelente me aguardando, te aguardando, para que nós venhamos desfrutar por toda a eternidade lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, seguindo aquilo que eu estou dizendo, que Deus, Ele providencia tudo para nós. Olha que Deus extraordinário é esse. Tem que dar essa garantia para nós, que nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas mesmo diante de todas essas certezas, e às vezes pode acontecer diante de tudo isso, a gente parar, ou desanimar, cansar, como preguei aqui acho que há algumas semanas, a respeito de uma das barreiras que nós precisamos vencer, que é a barreira do cansaço. E aí mesmo assim, meus irmãos, olha o que Deus ele faz por nós.
Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31. Isaías, capítulo 40, versículos 29 até o versículo 31. Olha aqui diz o versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Irmãos, mas antes de falar dessa ação poderosa, gloriosa e graciosa da parte de Deus para nós, há um detalhe interessante que Isaías ele deixa explícito aqui nesse texto. Mas os que esperam no Senhor. E aí que está, meus irmãos, é onde que está a nossa parte, aquilo que eu e você nós precisamos fazer, continuar esperando em Deus. Esperar ou confiar, como queiram, em Deus. E aí, meus irmãos, a grande questão é, aonde nós estamos depositando a nossa expectativa? Em quem nós estamos confiando? E em quem nós estamos esperando? Porque às vezes, meus irmãos, nós até cantamos que estamos esperando em Deus, que nós confiamos em Deus, até dobramos nossos joelhos e falamos, não, Senhor, eu espero o teu agir, eu confio no teu agir. Mas as atitudes que tomamos, irmãos, elas divergem, elas são contrárias daquilo que cantamos e oramos. Porque na primeira situação adversa nos desesperamos. Na primeira tribulação, queremos, como diz aí, né, chutar o pau da barraca, né, assim que dizem. Né? E aí parece que tudo aqui, que esquecemos aquilo que acabamos de orar, daquilo que acabamos de cantar. Mas olha o que o texto está dizendo, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E olha, meus irmãos, o que o salmista, ele fala no Salmo 46, versículo 10, é um salmo muito conhecido, mas às vezes parece que nos esquecemos dessa recomendação bíblica. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ô, irmãos, é para ficar quieto. É isso que o texto está dizendo. Fica quieto. Claro, meus irmãos, que aqui não é incentivo de você ficar inerte, cruzar os braços, deixar o circo pegando fogo e cruzar os braços, deixar, né, a coisa andar, não é isso. Mas é não se desesperar. É não, meus irmãos, ficar correndo de um lado para o outro. É esperar no Senhor. E aí quando você e eu, nós esperamos no Senhor, nós estamos demonstrando de forma prática que verdadeiramente nós confiamos no Senhor. E aí, meus irmãos, pode até as lutas, as tribulações da vida, as situações da vida, ter nos cansado, ter tirado um pouco da nossa perseverança. Mas aí se cumpre o que está registrado no versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. E aí eles subirão com asas, como águias. Irmãos amados, e aqui fala de lugar alto, de lugar, meus irmãos, que às vezes nós nem imaginamos que alcançaremos, que chegaremos. É isso que o Senhor vai lhe proporcionar, vai nos proporcionar, porque Ele nesta noite Ele vai renovar a sua força, Ele vai renovar a minha força, para nós continuarmos perseverando em seguir a Ele, continuar perseverando em acreditar nele, continuar perseverando, meus irmãos, em
seguir aquilo que Ele, o Senhor, estabeleceu para nós. Talvez você adentrou por essas portas nessa noite, talvez esse ano de 2021 foi um ano difícil, lhe causou cansaço, desânimo, mas nessa noite o Senhor, Ele está renovando as suas forças, as minhas forças, para eu e você subirmos, aleluia, com asas como águia, oh glória a Deus, para nós corrermos e não se cansarmos, para nós caminharmos e não nos fatigarmos, meus irmãos, porque a nossa caminhada, ela só termina quando chegarmos lá no céu. E nós precisaremos ser renovados. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite para renovar suas forças, minha irmã. Para você continuar perseverando. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, minha irmã, meu irmão, para que Ele venha renovar as nossas forças, para continuarmos perseverando. Oh, irmãos amados, olha o texto que lemos no início. Mas aquele que perseverar até ao fim, não é até a metade do caminho, não é, aleluia, apenas em alguns metros, alguns quilômetros a nossa caminhada, é perseverar até ao fim, meu irmão querido. Há um céu de glória te aguardando, há uma eternidade juntamente com Cristo te aguardando. Não abandone a fé por causa das lutas, não abandone o evangelho por causa das tribulações, não pare de perseverar por causa das lutas que você está enfrentando. É só uma luta, é só um deserto, daqui a pouco ele vai passar, ele vai acabar. Irmãos amados, está muito perto de Jesus, Ele te arrebatar, me arrebatar. Por isso que Ele quer arrancar do meio do seu coração a perseverança, fazer eu e você ficarmos prostrados. Mas nessa noite Jesus te trouxe aqui, me trouxe para nos dizer: meu filho, persevera, minha filha, persevera, continue caminhando, continue marchando, continue seguindo, porque nesse caminho que você perseverar, eu vou continuar contigo, enviando maná, enviando água, aleluia, enviando coluna de fogo, enviando coluna de nuvem, abrindo o mar vermelho, jogando muralha por terra. Deus, Ele vai continuar fazendo isso por mim e por você. Não há razão para você parar. Não há razão. Irmãos, sintetizando essa palavra nessa noite para o meu e o seu coração, o que o Senhor quer dizer para mim e para você: não existe razão nenhuma para você parar. Não existe razão ou motivo nenhum para você desistir, para você voltar atrás. Não há. Nenhuma. Você pode me mencionar milhões de razões. Ah, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, está acontecendo aquilo. Eu vou te apresentar, meus 1.000.001. Razões que Jesus, Ele já está te dando e me dando para que você continue. Mas eu quero encerrar esta mensagem, meus irmãos, dizendo apenas um motivo ou uma razão que eu e você nós não podemos parar de jeito nenhum e continuar perseverando. Há uma eternidade. Daqui a pouco essa vida vai passar, irmãos. Daqui a pouco essa trajetória nossa acaba. E aí então, há uma eternidade te esperando. Oh, aleluia. Há um céu, irmãos. Irmãos. E o texto que eu mencionei de 1 de Coríntios 2:9, irmãos, e outros inúmeros textos que eu poderia mencionar aqui, da beleza que é o céu, que está te aguardando, nos aguardando. Mas, irmãos, diante disto tudo, aquilo que a companhia de Deus, meus irmãos, só isso é um motivo de sobra para que eu e você continue caminhando e perseverando na presença do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Persevere. Persevere. Aleluia. Uma das razões, meus irmãos, que fez com que Caleb ele herdasse Hebrom, e isso foi reiterado por Josué, que ele disse que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Irmãos, há uma herança, uma recompensa nos aguardando.
É bem verdade que o adversário ele vai investir de tudo. Vai usar todas as armas possíveis e imagináveis ou até impossíveis para fazer você parar. Para me fazer parar. Mas eu dei aqui nessa noite algumas razões, algumas coisas que Deus já providenciou para você, meu irmão, minha irmã, para você continuar. Não para não. Não desista não. Continue perseverando. Vai valer a pena. Vai, meus irmãos, vai valer muito a pena. Irmãos, paremos para imaginar, para refletir, aliás. Quando nós ingressamos num projeto, como por exemplo a formação acadêmica, aí a gente às vezes passa a noite em claro estudando. Época de prova é aquela luta. E aí quando a gente se forma, é uma alegria, né, irmãos? Que a gente pega o canudo, pega a beca e a gente celebra. E dá uma alegria enorme, irmãos. Irmãos, fique imaginando o céu. Imagine o céu. Que, irmãos, supera toda e qualquer conquista que alcançamos aqui nessa terra. Então, meu irmão querido, minha irmã amada, continue perseverando. Não deixe essa luta te abater, não deixe essa situação fazer você parar. Aliás, não pare por qualquer motivo. Jesus, ele deixou para nós o maior dos motivos, ele se entregou por você. E te deu esse direito de nós entrarmos no céu. Feche seus olhos nessa noite, eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso. Senhor, quantas vezes as lutas, Senhor, as adversidades, as frustrações, as perplexidades, como falamos, tentam tirar de nós, Senhor, o nosso desejo, a nossa vontade de prosseguir, de perseverar, de continuar caminhando, Senhor. Ó Deus, e por isso nesta oração queremos te pedir, Senhor, como o Senhor usou o profeta Isaías, ó Pai amado, dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, e a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa confiança, Senhor, ela está depositada em Ti. E te pedimos, Senhor Deus, renove as nossas forças nesta noite, para continuarmos perseverando, Senhor, para continuarmos firmes, para continuarmos, ó Deus, nos dedicando, nos implicando a fazer a Tua vontade, a cumprir com o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos perseverando, Senhor, e perseverar, ó Pai, até o momento, até o dia em que formos galardoados pelo Senhor aí na glória. Perseverarmos, ó Deus, até o momento em que o Senhor decidir, ó Pai amado, ó Deus, arrebatar a sua igreja, ou encerrar a nossa carreira aqui na face desta terra, Senhor. Ó Deus, renove as forças do meu irmão, renove as forças da minha irmã, Senhor. Renove nesta noite para a glória e para a honra do Teu nome, Pai amado. Talvez o teu filho, a tua filha está orando ao Senhor neste momento, dizendo: Senhor, se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não vir em meu favor, eu não vou aguentar, não vou suportar, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos sustentaria com a destra da tua justiça. Que esta palavra se cumpra nas nossas vidas, Senhor, para que tenhamos condições de continuarmos perseverando e alcançar todas as promessas que o Senhor tem preparado para nós, e a maior delas, de um dia, Senhor, adentrarmos nas mansões celestiais,
de um dia, Senhor Deus, participarmos das bodas do Cordeiro e estarmos eternamente com o Senhor. Continue abençoando a tua igreja. Assim eu te oro no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Natanael. Glória a Deus. Você não vai parar. Tem um louvor dos varões, né? Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Esse é o nosso desafio. Glória a Deus. Sentai-vos, irmãos. Já estamos caminhando para o término. Depois de ouvir uma palavra gloriosa dessa da parte de Deus. Perseverança. Eu costumo dizer que a rainha de todas as virtudes é a perseverança. Não é o amor. Porque Satanás não está preocupado que você ame a sua esposa, desde que você ame só por um tempo, por alguns dias. Mas se você perseverar e amar até o fim, aí ele se levanta. Então,